Conectando. E aí, Aê! tudo Beleza! bem? Uma alegria, minha irmã. Graças a Deus, tudo bem. Quero, assim, de Obrigada. antemão, agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite da Rádio Rio Mar FM. Nós somos a rádio que pertence à Arquidiocese de Manaus, o nosso arcebispo, né, que é o presidente da rádio, o Padre Charles. Estamos agora conectados aí no Instagram com o Rio Mar Convida. Você é minha segunda convidada aqui desse quadro e é uma honra, uma alegria ter você conosco, viu? Seja bem-vinda à nossa querida Manaus. Boa noite. Obrigada. Fico muito feliz de estar, pelo menos virtualmente, aí em Manaus. Quero muito bem essa cidade. Já fui algumas vezes aí, já cantei, então, assim, tenho amigos. Então, assim, é uma alegria muito grande, assim, é uma sintonia de coração mesmo com Manaus. Tá certo. Eu tenho certeza que os seus irmãos do Shalom Manaus daqui a pouco vão interagir aqui, né? Com certeza. Nós, Maravilha. nós divulgamos a live, daqui a pouco eles vão mandar os abraços aí para você. Mas, Sueli, mulher de Deus, casada, mãe, missionária, consagrada e uma filha muito amada de Deus. Então, nesta noite é um bate-papo bem descontraído. No final, se você quiser fazer um momento de oração, também fique à vontade, tá bom? Quiser cantar uma música, fique à vontade. Opa! O que vai pegar aí? Ah, você quer um violão. O violão tá na mão Puxar o aqui. violão. Meu irmão, olha, vai ser descontraído mesmo, porque meu quarto tá uma bagunça. Eu tô aqui no estúdio, você tá vendo? Eu tô no estúdio da Rádio Rio Mar, aqui, ó. Pois é, eu tô no meu quarto e eu vi que o travesseiro tava ali atrás, então a gente tá se ajeitando. Acontece. Vamos lá, Sueli. A primeira Bora. pergunta tem a ver com rádio, até porque quem está lhe entrevistando aqui é um radialista, a convite de uma rádio, e eu fiquei sabendo que esse ambiente de rádio, você tem uma intimidade. Eu fiquei sabendo que você já foi radialista, já na missão. Eu queria que você falasse um pouco desse tempo, dessa missão de radialista, já na missão, mas também eu fiquei sabendo que o rádio também te ajudou muito lá no início, a você se educar na música, porque parece que era rádio por todo lado da casa. É isso mesmo, Sueli Façanha? Você fez assim uma investigação muito precisa, né? Então vamos lá. Realmente o rádio na época assim de criança e na minha adolescência eram os radinhos a pilha pequenininhos. E nós tínhamos vários em casa, então, assim, para onde a gente ia, tinha um radinho, minha mãe escutando notícia, escutando música, meu pai já também escutava o futebol dele, então o rádio estava sempre muito presente, né? E a música em si. Então, assim, o tempo foi passando, eu conheci Jesus, a música se tornou uma fonte de diálogo com Deus, onde tanto eu falava como eu escutava a voz de Deus através da música. E com o passar dos anos, com mais tempo, a música se tornou, além de uma comunicação com Deus, se tornou uma comunicação com as pessoas, porque foi uma ferramenta de trabalho, que eu posso dizer assim, através da qual eu pude anunciar a pessoa de Jesus Cristo, né? E eu sempre disse, a música era só um prazer e depois se tornou um prazer e uma missão. Uma Então, missão. no meio disso tudo, quando eu conheci Jesus, depois de um tempo eu conheci o carisma da comunidade, entrei na comunidade, e no ano de 94 eu fui para Salvador, a convite não, nós tínhamos um trabalho dentro da Arquidiocese de Salvador, na Rádio Excelsior da Bahia, e uma das missionárias lá precisaria se ausentar e eu fui designada para trabalhar nesse local. Então fui e trabalhei 3 anos na locução de um programa que era de 1 às 5 da tarde, eram 4 horas de programa. Era diário o programa? Diário, de segunda a sexta. Então, assim, além de fazer locução, eu trabalhei com jornalismo lá na rádio, algo muito simples, né? Passando as notícias da Bahia para a rádio, juntamente com a RCR, eu não sei se ainda existe, a Rede Católica de Rádio,
Então, entravam as notícias nacionais e depois entravam as notícias locais. E, no caso, eram notícias de Salvador e da Bahia, né? Então, assim, foi um tempo maravilhoso. E o rádio é algo que apaixona a gente, né? É Isso apaixonante, mesmo. mas é bom demais. E pelo tempo que você está comentando aí, que trabalhava no rádio, acredito que era um tempo integral, porque para trabalhar num programa diários, quase 5 horas de duração, acredito que o teu tempo da missão era total para a rádio. Meu irmão, a nossa vida na comunidade é um milagre. Eu tinha exclusivamente esse tempo para dedicar, porque as manhãs na comunidade de vida são manhãs de oração. Então, eu vivia as manhãs de oração, almoçava e corria para a rádio. Saía da rádio, voltava para a casa comunitária para ter os momentos de oração da noite. E aí, jantar e as atividades seguintes, né? Então, era uma doação muito intensa, mas, assim, de rádio propriamente dita, eu tinha que fazer tudo que eu tivesse para fazer naquele tempo. Agora, eu me lembrei, enquanto falava contigo, que a rádio teve uma outra influência na minha vida, que foi não só rádio, mas o estúdio. Quando eu comecei a gravar, eu comecei a sentir necessidade, isso foi algo que nasceu de mim, ninguém me disse, ninguém me dirigiu, mas nasceu de mim por uma observação, a necessidade de eu ajustar alguns detalhes do meu sotaque. Porque para que eu fosse cantora, para que eu tivesse uma linguagem que fosse acessível a todas as pessoas, eu não poderia, digamos assim, defender um regionalismo, o meu cearês, né? Claro que aqui eu vou ficar meio à vontade, ele vai sair, vai fluir, mas se eu tiver na locução, diante de um microfone, a Sueli é brasileira, não é cearense apenas, né? Então, eu quis ajustar essas questões para que eu, digamos assim, eu me unisse às pessoas de qualquer lugar, e não apenas os da minha terra. Porque eu percebi que, infelizmente, existe aquela coisa assim de você até chegar ao ponto de ridicularizar o diferente. E, inclusive, diziam assim, que o cearense canta muito. Com o passar dos anos e morando numa comunidade que traz pessoas de todos os lugares do Brasil, eu comecei a ver que o cearense não apenas cantava diferente, como todo mundo cantava, mas cada um de um jeito, porque cada um tem o seu sotaque, né? E se eu limpasse o meu sotaque, estando na Bahia para falar para os baianos, eu não iria falar como eles, mas eu teria uma locução neutra, e isso também na música seria importante. É a famosa enculturação, que é essencial também na missão, não é verdade, Sueli? Não sei se você sente essa necessidade aí, Sim, porque é algo local. Isso. Mas para você ter um alcance nacional, se faz necessário, que infelizmente, às vezes, a forma bloqueia a recepção da mensagem. E até algo que eu lembrei que o teu fundador, ele fala muito, e aqui na rádio, o nosso padre também fala que a gente não deve evangelizar em aquário. Então, a gente tem que ter uma linguagem também para todos, não só para aqueles que estão dentro da igreja. Sueli, que bom começar falando de uma curiosidade, porque muita gente te conhece, a Sueli Façanha, cantora. A que canta, né? Essas lindas canções que já viraram clássicos da ajuda para saber. Foi, voltou agora, pode falar. Tá ok. Voltamos. Daqui a pouco tem um programa. Eu quero pedir que você que está aqui, os seguidores da Sueli, os seguidores aqui da Rádio Rio Mar, possam pedir músicas da Sueli, porque hoje, especialmente no programa Estação Rio Mar, eu vou colocar um bloco inteiro só músicas da Sueli Façanha, tá bom? Então, você já vai pedindo aí as músicas da Sueli Façanha, que um bloco todo é só com as canções da Sueli. Eu estava dizendo, não sei se você ouviu, Sueli, que bom começar esse bate-papo com uma curiosidade, porque muita gente te conhece como a Sueli Façanha cantora, a ministra de música católica, né, que já tem vários clássicos aí interpretados com a sua voz. E, então foi bom começar assim, mas agora eu quero entrar de fato na música e falar de uma experiência minha até para você começar a partilhar. Eu comecei minha caminhada em 99. Minha experiência com Deus foi no ano de 99 na comunidade católica Halel, que já te trouxe aqui para Manaus para fazer um evento. Eu lembro, eu estava lá. Isso, um evento vocacional. Foi nessa comunidade que eu tive minha experiência com Deus.
E a partir dessa experiência, eu comecei a ouvir música católica. E eu lembro perfeitamente. Padre Marcelo Rossi, Vida Reluz, com Valmir Alencar, e Você, Sueli Façanha. E as músicas naquele tempo, naquele ano de 99, que me fizeram rezar, que me fizeram ter experiência com o amor de Deus, foi O Toque de Amor e Com Tua Mão. É Com Tua Mão, né? Uhum. Com Tua Mão. Exato. Então, essa música Com Tua Mão, que eu queria que você falasse, porque eu acredito, Sueli, que essa canção não pode faltar no teu repertório. Eu acredito que não. Fala um pouco da experiência que representa essa música para você. Me diz só uma coisa, esse é... Ah, não, não. Eu acho que foi uma outra vez que eu fui a Manaus, porque nós cantamos, eu me lembro de... Você veio pelo Raléu junto com o padre Fábio de Mello. Ah, foi no Parque da Criança? Parque do Idoso. Parque do Idoso! É. Isso! Me lembro demais, me lembro demais. Então, Com Tua Mão. Com Tua Mão é uma canção maravilhosa e é algo assim que se eu tirar do meu repertório eu apanho. Ai, ai, ai. Então, assim, eu gravei no ano de 2000, no ano de 2000, no CD Se Quiseres. E essa música me acompanha simplesmente há 20 anos, né? E, assim, eu só tirei uma vez do meu repertório, numa circunstância, assim, que eu tive que fazer um discernimento numa hora de muita tensão, porque deixa eu te contar, eu estava no Aleluia, cantando no Aleluia, e o Martim Valverde ia se apresentar depois de mim. Foi a única participação do Martim Valverde em Fortaleza, no Aleluia. E aí, durante o show, eu em cima... Essa aqui é a minha princesa, a Isabela, lindinha. Isabela, boa noite, Isabela. Então, eu estava em cima do palco e eu recebi uma notícia. Tu tem que diminuir teu repertório porque o evento atrasou e o Martim tem voo essa noite ainda. Tu tem que se apressar para sair para ele poder entrar, porque senão ele não vai cantar. Então eu fiquei uma tensão, eu vou tirar o quê? Então eu tirei com tua mão naquele aperreio ali da hora. Você tá entendendo? Então foi uma coisa sem muito pensar. E a repercussão foi muito ruim. Por e-mail, comentários de várias formas. E, então, esse episódio me serviu para eu entender que tua mão é intocável, né? Inclusive, eu tenho um sonho, assim, de gravar Com Tua Mão, acompanhado de uma grande orquestra, de um grande coro. E Nosso Senhor de me dar essa alegria antes de eu morrer. Porque eu acho que Com Tua Mão merece esse glamour, né? Uma canção que tem sido ferramenta da graça de Deus na vida de muitas pessoas, tem tirado muitas pessoas do abismo, e eu sinto que é algo que é vivo, é atuante, ela não envelhece, né? Com Tua Mão ainda hoje salva muitas pessoas. E é interessante, eu conversava, eu não lembro mais com quem, mas eu fiz uma live esses dias e eu conversava com uma pessoa e dizia assim, olha, teve um tempo que eu passei por um sofrimento muito prolongado e eu ia caminhando aqui na diaconia, que é onde eu moro, aqui no governo geral da comunidade, e eu senti uma voz interior dizendo assim, você agora está sendo provada para ver se você realmente acredita naquilo que você canta. E a música que vinha juntamente com essa voz era Com Tua Mão. Com Tua Mão. Exatamente. E eu disse, não, eu creio. Eu creio e eu vou agarrar essa mão de Deus com todas as minhas forças, porque ela tem o poder de me fazer voar. Entende? Então, assim, foi muito bonito, porque eu já tinha cantado tantas vezes para as pessoas, e Deus me deu a graça de provar a minha fé, e eu também ter uma experiência viva com essa mão de Deus que sustenta, que segura, que ampara, que protege, que dá palmada também, mas que salva, que edifica, né, que restaura. Então, Com Tua Mão é um tesouro. E todo mundo sabe, acredito, muitos sabem agora, mas acredito que antes não, que você é intérprete dessa canção. O compositor é o Nicodemos Costa.
Mas todo Isso. mundo já focalizou, não. É a música da Sueli Façanha. Não rola isso, Eu não, acho isso Sueli? ótimo. É a minha música mesmo, a minha cara, eu mesma assumo essa verdade. Mas, inclusive, não é só com tua mão, que eu não sou compositora. Eu não sou compositora de nada. Só tem uma canção que eu digo que é minha, porque é mesmo, que é Salmo 140. Todas as demais, o mérito e a graça é dos meus irmãos de comunidade. A única coisa que eu fiz foi dar voz a essas canções. Nada mais. Sueli Façanha, o que significa para você essa data? Outubro de 1996. Dia 18. Dia 18. O que significa para você? Olha, naquele dia, naquele dia era simplesmente uma oportunidade de divulgar, de fazer o pré-lançamento do CD Seu Nome é Amor. Com o passar dos anos, eu vi que esse dia marcou o início da minha carreira, né? Então, não foi a saída de um disco, não foi um disco que foi lançado, mas foi um evento onde uma amiga que era de Fortaleza, porque na época eu estava em trânsito entre a cidade de Propriá, no estado de Sergipe, e a cidade de Salvador. Eu havia gravado esse disco entre essa transição. Em Salvador eu seria radialista, né? Que foi o que eu falei. Então, quando eu saí de Propriá, eu pedi um mês antes de ir para Salvador para gravar o disco. E já tendo data marcada de ir embora, essa pessoa chegou para mim, essa minha irmã de comunidade, e disse: Sueli, a Casa de Fortaleza está precisando fazer um evento para levantar recursos para a obra. O que é que tu acha da gente fazer um lançamento do teu disco, um pré-lançamento do teu disco? Eu acho que é uma oportunidade para ti. Eu disse, beleza, vamos fazer. Então, assim, foi algo que marcou para sempre. E agora, no dia 18 de outubro desse ano, já faço 24 anos de história, né? E, assim, é uma grande alegria. Tá certo. Eu falei que eu tenho duas músicas que me marcaram muito. Várias músicas, mas a que eu citei foram duas, né? Toque de Amor e Com Tua Mão. Mas, Sueli, eu tenho uma música sua que eu paguei um mico da minha história. Um mico, um King Kong, sabe? E que os meus amigos, quando souberam que eu ia falar com você, eu perguntei, será que eu falo do mico? Ah, vou falar, um bate-papo. Agora você vai falar, agora você está encrencado. Você veio aqui em 2000, no evento das novas comunidades. Acredito eu, de uma irmã sua, muito querida Dora, não sei se você lembra. Dora, eram três amigas inseparáveis. Era a Dora, a Ana Maria Braga, que é uma pessoa que eu amo de paixão, e a Patrícia, que eu perdi o contato. As três estavam sempre juntas. A Dora é falecida. Isso mesmo. E foi nesse local, e eu estava no início, eu tive, 99 foi a minha experiência com Deus, em 2000 eu estava aquele jovem, né, cheio do fogo, do Espírito Santo, tudo que ele ia fazer, animado no grupo de jovens, eu estava lá bem na frente, você cantando, e eu louvando com um grupo de jovens, aí entrou a música O Seu Nome é Amor. Sueli Façanha do Céu. Eu não entendi amor, Sueli. Eu entendia, sabe lá da onde? Ramon. Ramon? Ramon. Você cantava Seu Nome é Amor, eu falava Seu Nome é Ramon. Aí você falava É amor, eu é Ramon. E aí eu fiquei, mas meu Deus, quem é esse Ramon? É um discípulo de Jesus? Esse eu não conheço. E aí o pessoal ouviu na hora, né? Estão rindo aqui da minha cara, aqui o pessoal, né? Mas tudo bem. Estão rindo, e o pessoal riu, eu falava, não conta para ninguém. Eu descobri depois que eu cantei a letra errada, né? Mas aí já era, os jovens começaram a bagunçar comigo, a brincar, e até hoje eu nunca esqueci disso. E aí eu fiquei sabendo que foi o teu primeiro CD. Isso. O primeiro CD se chama Seu Nome é Amor, que foi justamente esse que eu fiz o pré-lançamento no dia 18 de outubro de 96 e que foi lançado em fevereiro de 97. Foi no Carnaval, que a gente organiza todos os anos o retiro de Carnaval,
Então, esse CD foi colocado à venda, digamos assim, foi colocado à disposição das pessoas nesse dia, nesse evento. E ele traz canções que falam muito do céu. Uma música que ficou muito forte também, além de Seu Nome é Amor, que me acompanhou durante muitos anos, foi Graças, Pai. Graças, Pai. Inclusive uma que eu tive a alegria de gravar, que botei no meu IGTV esses dias, de forma muito simples, eu estava assim, bem cansadinha, mas eu disse, não, eu tenho que gravar essas canções, porque tem tanta essa música que se chama Alegria Sem Fim, ela fala do céu também, porque tem tanta gente que está tocando o céu que era distante se tornou tão perto, né? Porque nós estamos tendo tantas perdas nesse tempo, que eu cantei novamente a Alegria Sem Fim, e como essa canção ela é poderosa, e ela nos faz ver, assim, que Deus nos ama, apesar de, Deus está conosco, apesar de. Sueli, eu quero falar aqui com você que está aqui acompanhando a nossa live. Você está ouvindo a música de 97, 98, mas calma, hein? No YouTube da Sueli Façanha, lá tem toda a discografia, viu? Depois você segue lá, você que é seguidor aqui da Rádio Rio Mar, vai lá no YouTube da Sueli Façanha, se inscreve no canal dela e acompanha toda a discografia. Tá tudo lá, né, Sueli? Nossa, o dossiê está completo, né, meu irmão? Isso, está tudo completinho, tanto no meu canal do YouTube, quanto nas plataformas digitais. Spotify, Deezer e outras tantas plataformas. Todas elas trazem a discografia completa da Sueli Façanha. Mas no canal do YouTube nós temos algumas imagens bacanas, alguns clipes. Por exemplo, no ano de 2018, eu tive a alegria de gravar um projeto acústico com uma repaginação de várias canções que ainda me acompanhavam, que eu não podia abrir mão e ainda não posso, porque elas são tão fortes quanto Com Tua Mão. Inclusive, Com Tua Mão entrou nesse projeto, eu já explico um detalhe sobre essa música. Mas, por exemplo, Abraço Eterno. Abraço Eterno foi de 2004, 16 anos cantando Abraço Eterno, mas eu não conseguia mais cantar a música com o mesmo arranjo. Para mim, se tornou uma coisa insuportável. Então eu disse, não, vamos fazer aqui, botar uma roupa nova em Abraço Eterno, porque ela precisa se atualizar, dado a importância dessa canção. Então esse projeto acústico reuniu 14 músicas, sendo apenas uma inédita, e foi dividido em 2 blocos. O lado A, acústico Sueli Façanha, lado A, e depois as live sessions, que é o lado B. Então, o lado A está todo compilado num EP, que é só você colocar acústico Sueli Façanha ou entrar no meu perfil nas plataformas digitais, vai estar lá. E o lado B, ele foi gravado com o formato de live sessions, ou seja, a gente fez clipes de 7 músicas. Essas também estão nas plataformas digitais, mas no YouTube, você vendo, assim, é muito bonito, né? A iluminação, um só cenário, uma só locação, mas com iluminações diferentes, que deu uma cara personalizada a cada canção. Ficou muito bonito. E o que a gente pode perceber, Sueli, nesses quase 24 anos de carreira, é que você está vivendo ciclos, tempos, né? Ciclos que vão se fechando, outros vão se abrindo. Como é que você pode dividir essas fases assim da tua carreira nesses 24 anos? Olha, eu nunca pensei em dividir, eu não sei nem se eu vou conseguir te responder, mas o que eu posso te dizer é que um disco, ou seja, cada disco é quase como um filho da gente, porque é o resultado de um tempo na vida, sabe? Aquilo que experiências, é aquilo, apesar de as músicas não serem minhas, de eu não ter composto para gravar, o que retrataria de uma maneira ainda mais precisa o que eu estou dizendo, mas o que foi compilado foi providencialmente algo que marcou, não só me carregou junto, como eu carreguei essa marca na minha vida também. E um exemplo disso é o CD Viver pela Fé, que eu tenho um carinho especial por esse CD, porque esse CD, ele saiu depois de 7 anos de escuridão na minha vida, né? Eu tinha gravado o Com Poesia em 2005,
ou foi 2006? 2006, eu gravei em 2006. Foi isso mesmo? Foi 2006. 2006. Isso. Então, Viver pela Fé eu gravei em 2013. Então, eu fiquei 7 anos sem reciclar, por motivos diversos. Diversos que eu não vou entrar aqui agora, mas paralelo a essas, digamos assim, esses desafios na minha missão, eu tive uma depressão nesse período, permitida por Deus, e eu vivi, assim, esse tempo muito na fé. Foi exatamente esse momento que eu falei que eu tinha tido a experiência de ser provada na fé para saber se eu realmente confiava na força da mão de Deus na minha vida ou não. Então, quando o CD Viver pela Fé foi gravado, nesses 7 anos que se passaram, né? Assim, ao final desses 7 anos, e eu comparei com o que eu havia feito antes, era uma Sueli diferente que estava ali. Se você olhar o timbre da voz, a forma de... as características de interpretação, muito diferente do Seu Nome é Amor, muito diferente do Se Quiseres, do Em Tuas Mãos, um pouco próximo do Com Poesia, um pouco próximo, mas quando você olha para o CD todo, você vê uma maturidade vocal e artística que eu não tinha antes. Então eu atribuí tudo isso à cruz vivida. E quando, a cada CD, assim, quando eu escolhi o nome do disco, eu sempre pensei, não, tudo na minha vida tem que ter sentido. Isso é um princípio de vida. Eu não admito viver uma coisa que eu não consiga ter um sentido para aquilo. Até na obediência, porque eu tenho voto de obediência, até na obediência eu tenho que encontrar um sentido, porque quando a coisa não tem sentido, não dá para suportar. Então, eu disse, bom, se tudo tem que ter sentido, qual é o sentido de Viver pela Fé, que é o disco em questão? É simplesmente porque é um nome bonito, porque é artístico, porque vai ser interessante? Fui rezar. O que significa Jesus viver pela fé? E eu entendi que era o percurso que eu já tinha feito. Pode parecer estranho, mas para mim isso faz muito sentido. O Senhor dizia, viver pela fé não é o futuro. Viver pela fé é o passado. Sabe por quê? Porque eu te carreguei quando você não conseguia andar. Então, viver pela fé é o que você vai falar agora para as pessoas, porque você foi carregada quando você não tinha forças. Então, eu comecei aí eu vi toda uma utilidade da dor que eu tinha passado, da depressão que eu tinha passado, porque eu tinha as armas na mão, eu conhecia o coração das pessoas que tinham sofrido e que sofrem, porque eu tinha sofrido também. Então, eu sabia o que significava viver pela fé, e eu ia dizer, meu irmão, não desanime, tenha paciência na hora da dor, do sofrimento. Deus está com você, nada passa despercebido ao olhar de Deus. E eu sabia que eu tinha uma autoridade nova, porque Deus tinha me feito passar por aquilo. A minha vida tinha estado nas mãos dele. E é exatamente essa mão que tinha me sustentado, tinha me feito sair do abismo e agora ser uma pessoa nova. E é interessante, sabe, porque quando a gente passa essa experiência e a gente, se Deus permite essa restauração, a gente começa a agradecer por tudo que viveu. Porque a gente adquiriu algo que a gente não tinha antes. Um autoconhecimento diferente, uma fibra e uma resistência diferente, uma fé forte, uma capacidade de resiliência. Então, assim, quantos altos e baixos eu já vivi depois de 2013 e que foram superados porque eu aprendi a sofrer. Dá para entender? Eu aprendi a sofrer, eu aprendi a acreditar, eu aprendi a esperar, eu aprendi na dor, mas a graça de Deus me fez vencer, e por isso que eu digo assim, até hoje, eu digo, Senhor, enquanto vida eu tiver, enquanto voz eu tiver, eu quero falar de Ti, por gratidão, porque eu muito fui amada,
eu quero que as pessoas também sejam por ti. Então, isso é o sentido do meu ministério, da minha música e da minha missão. Então é por isso que é tão verdadeiro, apesar de você não ser a compositora das canções, mas a tua interpretação, ela passa a verdade, ao ponto de pensarmos que é você que é a própria compositora, porque tem vida ali dentro, né, minha irmã? Tem Agora, vida, seguinte, tem isso. Diga. eu queria... Ó, Shalom Manaus entrou aqui, viu? Manda um abraço para o Shalom. Beijo! Minha irmã, sei que você está com o violão pertinho aí. Você pode cantar um trechinho aí. Você fique à vontade, escolha a canção que você quiser, fique à vontade. E na volta, a minha pergunta vai ser sobre redes sociais, porque eu sei que você entrou de cabeça, viu? Quero saber dessa experiência das redes sociais. Vamos cantar com o Sueli Façanha. Do barro tu vieste, moldado à mão de Deus, num toque de amor, a vida floresceu. Contemplo agora em ti o Pai que te criou, a tudo deu a vida, mas a ti deu amor. Tua vida é um sopro de Deus, o seu amor é semente que a terra acolheu e Deus regou. Tens beleza, tens valor. Tua vida é um sopro de Deus, do seu amor é semente que a terra acolheu e Deus regou. Tens beleza, tens valor. Oh, maravilha! Louvado seja Deus. Voltei agora para o meu seminário de vida no Espírito Santo. Oh, foi para você que eu contei. Coisa boa, muito obrigado. Minha irmã, rapidinho, tá? Não quero falar de mim, não. Mas eu tive a graça de participar de um retiro com você. Não sei se você lembra de mim. Em 2014, eu participei de uma reciclagem pela comunidade Shalom. Sim. E você estava lá. E você cantou, era o mês do meu aniversário, e você cantou parabéns para mim. Eu cheguei em casa, falei para minha esposa, ela não acreditou. Por quê? Porque não tinha foto, não tinha nem o registro. Mas a Sueli Façanha já cantou parabéns para mim no meu aniversário. Uma alegria, minha irmã, estar com você aqui agora, nesse bate-papo, porque agora eu quero falar sobre redes sociais. Eu percebi também que você entrou de cabeça nesse mundo das redes sociais, da evangelização nas redes sociais. Como é que está sendo essa experiência para você? Olha, está sendo maravilhosa e realmente as redes sociais é uma maneira de se aproximar das pessoas. Eu acho que é um grande desafio, mas a gente está numa era digital e não é por causa da pandemia, que eu acho que intensificou ainda mais o uso da internet, mas assim, a gente entende que a evangelização não entra na internet, se a gente não entra no continente digital, a gente não alcança mais as pessoas, né? Então, eu me apaixonei por essa via nova de evangelização, porque assim, quando eu entrei para evangelizar, quando eu comecei, era gravando CD e viajando para cantar. Isso acontece ainda. Mas a internet eu tenho possibilidade de me aproximar das pessoas e das pessoas se aproximarem de mim. Né? E assim, eu fico muito feliz que muitas vezes eu recebo pedidos de oração, testemunhos de situações dolorosas que as pessoas passam. O meu direct do Instagram, assim, às vezes eu nutro conversas com as pessoas que me deixam muito felizes pela confiança que elas têm em mim, de abrirem o sacrário, que muitas vezes está cheio de dor, e me pediu se ele reza nessa intenção. Eu disse, vou rezar, manda notícia. Aí ela diz, olha, tá assim, 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 eu vou rezando, depois vem o testemunho, olha, obrigada, Deus fez a obra. Então, assim, é uma ponte
muito concreta para as pessoas no tempo de hoje, né? E então, assim, eu amo de paixão. É um grande desafio, como eu falei, porque também essa proximidade, muitas vezes, existem, digamos assim, a gente, apesar da gente achar que está estabelecendo uma linguagem que seja acessível a todos, existem certos assuntos que a gente não pode entrar ou que a gente é mal entendido. Então, exige muito discernimento, exige, assim, muito cuidado, porque é realmente uma exposição muito grande, mas necessária, para quem quer levar a missão do Evangelho, o anúncio do Evangelho da pessoa de Jesus. Sueli Façanha, eu acredito que uma das perguntas que você mais responde, eu fiz essa enquete com alguns amigos próximos, o que você quer perguntar para a Sueli Façanha? Acho que você até sabe qual é. Sueli, diga aí. Mulher de Deus, as mamães, as mulheres querem saber como é que você concilia. É isso mesmo. É isso mesmo, olha aí. Como é que você concilia essa vida missionária, consagrada, dentro de uma comunidade de vida, sendo mãe, sendo esposa e viajando o Brasil, né, evangelizando? As mulheres querem saber, principalmente as mamães. Pois essa pergunta já se repetiu tantas vezes que você não faz ideia, né? E aí eu tive uma experiência, uma inspiração à época de gravar umas partilhas pro YouTube, e essa foi uma das primeiras perguntas que eu respondi, deixei lá, inclusive está numa playlist, a playlist chama Entre Amigos, e tem várias partilhas, e uma delas é essa, como conciliar a vida. Bom, a resposta para essa pergunta mudou com o tempo. A depender do momento da minha vida, eu tinha uma resposta específica para dar. Mas o que eu tenho respondido no presente da minha vida hoje eu inicio com as palavras do meu fundador, que diz, o Moisés Azevedo, só existe uma maneira de viver a vocação Shalom, que é numa dimensão de oferta e sacrifício. Então, não é possível conciliar a vida, todas essas questões aí, se não for numa dimensão de oferta e sacrifício. Mas, para que eu me oferte e me sacrifique, eu tenho que ter um motivo. O meu motivo é Jesus. Então, por causa dele, e nele, com a sabedoria dele, o que foi que eu intuí como deveria viver esse momento, essas coisas. Numa relação de diálogo, não só de sacrifício, mas de diálogo. Por exemplo, as viagens de final de semana já eram parte da minha vida ordinária, né? Viajar final de semana, para mim, é o meu feijão com arroz. Mas todas as viagens que envolviam mais dias, que me faziam estar fora de casa uma semana, ou então nos dias da semana, não apenas no final de semana, eu teria que primeiro dialogar com meu esposo e dialogar com as minhas autoridades. Então, assim, e nos primeiros anos da minha vida missionária, eu precisei também dialogar com os meus pais e dizer, você pode ficar com o meu bebê hoje, nesse final de semana, para eu viajar? Então, mamãe ficava com os meus filhos nos primeiros meses, e aí depois eles foram crescendo, o meu esposo assumia nas minhas ausências. Então, assim, era dialogando com a mãe, com o marido, com as autoridades de casa, numa dimensão de renúncia. E eu comecei a entender, eu não sei como é que está aí o sinal da internet, mas eu comecei a entender que eu não era mais, digamos assim, 100% como antes. Eu continuava sendo 100%, no sentido de dar tudo de mim. Mas como eu estava me dividindo mais, o meu 100% na vida comunitária agora era menor. O meu 100% dentro de casa e toda a minha oferta dentro de casa era um tempo menor. Então, e por aí vai. Então, muitas vezes, eu tinha que sacrificar a minha vida comunitária para viajar. Muitas vezes, eu tinha que sacrificar a minha família também para viajar. E muitas vezes, eu sacrifiquei a minha missão para ficar em casa.
Porque eu já tinha faltado o Dia das Mães várias vezes, que até a diretora do colégio dizia, tá bom, Sueli, não é possível que nesse ano você não esteja presente na festa das mães dos seus filhos, né? Gente, vocês que estão Sueli, assistindo, me dê um retorno se está saindo aqui. tá ótimo, Sueli. Tá Dá, tranquilo, dá tá pra... tranquilo. Tá, Tá tá tranquilo, tá tudo tranquilo? bem. Sueli, Então, eu não quero oi. aprofundar muito, mas eu queria que você mostrasse o seu tal. Por favor, rapidinho, mostra o seu tal. Mostra aí o seu tal. Isso, agora deu Eu uma não paradinha entendi o aqui. que você falou. Opa, mostra o seu tal, por favor. Mostra rapidinho o seu tal. Se levanta só. Levanta um pouquinho o seu tal. Aqui do pescoço, seu tal, da Meu comunidade. tal? Isso. Isso, da comunidade de vida. Por que que eu estou pedindo isso? Eu não vou aprofundar, né? Eu não vou aprofundar o porquê o tal, o marrom, nada disso. É porque eu quero que você fale algo que me impactou muito. No dia que o teu fundador, Moisés Azevedo, te levou no aeroporto e ele te pediu uma opinião, alguma coisa desse tipo, e você falou, eu coloquei o tal, alguma... Lembra essa história rapidinho, Sueli? Sinal que não está muito bom. Vamos tentar retornar aqui com a Sueli. Está com probleminha aí de sinal de internet. Isso aconteceu quando eu morava em Aracaju e eu estava... eu vi agora que eu me enganei. Lá atrás eu fiz uma menção de que eu estava em... Tá? Só fazendo uma correção. Lá no passado, no início da entrevista, eu falei que eu estava em Propriedade e fui para Salvador e no meio eu gravei o CD. Foi o contrário. Então, quando o Moisés Certo. me falou isso, eu morava em Aracaju e fui para Salvador. Tá? E depois de Salvador que foi para Piá, como eu fiz a correção. Então, Aracaju foi a minha segunda missão. Depois do meu primeiro ano de formação, eu fui para Aracaju. Depois de 2 anos, o Moisés me liga e diz: Sueli, a comunidade quer lhe mandar para Salvador para você trabalhar na Rádio Excelsior como locutora. E eu quero saber o que é que você acha. E eu disse: eu não tenho que achar nada, porque a partir do momento em que eu coloquei o meu tal no pescoço, eu estou preparada para qualquer coisa. Tipo assim, diga o que eu tenho de fazer que eu faço, né? Então, foi isso, assim. Eu me lembro, essa conversa me fez até lembrar, eu estava na Rádio Cultura de Aracaju, que é uma rádio da Arquidiocese, só que eu não trabalhava como radialista na época, meu trabalho era na parte do escritório do Clube do Ouvinte. E ele me ligou e eu tive essa conversa, e ele disse: olha, só que você vai precisar viajar hoje para Salvador, porque o padre diretor da rádio precisa lhe ver amanhã de manhã. Isso está certo. Aí arrumei minhas coisas, peguei o ônibus meia-noite, amanheci em Salvador, me apresentei na rádio, e aí a vida transcorreu como eu já mencionei aqui. Sueli, você de fato é um testemunho, você sabe disso, de fidelidade, de perseverança, de oferta de vida, né? E acho que é por isso que tantas mulheres perguntam isso, né? Sobre como conciliar, porque elas veem em você esse testemunho, né? De muita luta no meio de tantas dores que você já viveu, mas também de muitas alegrias de uma vida consagrada dentro de uma nova comunidade. Sueli Façanha, agora eu vou falar alguns nomes e algumas palavras e você vai me responder com uma palavra ou uma frase, ok? Vamos tentar. Vamos lá? Vamos tentar, né? Uma palavra ou uma frase. Nicodemos Costa. Não deu para escutar, falhou. Uma palavra ou uma frase. Nicodemos Costa. Meu compositor predileto. Meu compositor predileto. Vamos lá. Uma palavra ou uma frase. Emi e Moisés. Meus pais na fé, na vocação. Uma palavra ou uma frase. Elson, Rafael, Felipe e Isabel. Meus lindos, minha família. Maternidade.
uma realização. Comunidade Católica Shalom. Meu chão, meu teto, minha casa. Quais são as referências musicais da Sueli Façanha? Lá no comecinho, quando eu assim iniciei, Jane do Bock. Olha! E agora, suas referências atuais? Eu acho que eu não tenho assim um referencial hoje, não. Tem gente que eu curto, mas assim, quando eu chamo referencial uma pessoa que eu quero tirar, extrair alguma coisa para mim, né? Como foi com a Jane do Bock. Hoje tem pessoas que eu gosto, que eu curto, a Adriana, gosto muito da Ziza, mas é pela pessoa em si, entendeu? Ok. Então vamos lá. Você falou na Adriana, ela fez um feat com você na música Holocausto de Amor, que é uma das mais pedidas aqui na programação da Rádio Rio Mar. O clipe, parabéns, tá show de bola, maravilhoso. Um próximo feat, dá para falar ou é segredo? Infelizmente é segredo, né? Essa música me foi cedida por um paraense. E me dói muito ainda não ter colocado essa música no ar. Tá com mais de um ano. E Deus tem falado muito no meu coração e eu espero que ainda antes do fim da pandemia ela esteja pronta, com a graça de Deus. Tá bom, Sueli. Projetos novos, eu sei que a pandemia, este tempo, né, que nós estamos vivendo ainda, aqui em Manaus foi bem difícil, nós já estamos assim diminuindo os casos, o comércio já vai abrir moderadamente agora a partir de segunda-feira, eu sei que também no Ceará a coisa foi bem complicada. Que notícia boa! Isso, graças a Deus, já somos aproximadamente 27 mil curados, né, 28 mil curados aqui, né, deu uma baixada mesmo aqui na capital. Segunda-feira a gente começa a abrir os comércios moderadamente. Aí no Ceará eu também tenho notícias que foi bem difícil. E no meio de tudo isso, né, eu acredito que você tinha projetos, já trabalhos, né, referente a CD, enfim, clipes, enfim, parou tudo, vai continuar. Parou tudo. Como é que tá? Olha, eu hoje preciso parar e rezar e ouvir de Deus, porque de fato essa pandemia me trouxe para dentro de casa para ser só mãe, dona de casa, e isso é algo que tem incomodado muito meu coração. Hoje a minha evangelização e a minha missão acontece à noite nesses momentos de live, mas eu sinto que é muito pouco. Mas hoje eu não consigo fazer mais coisas, até porque a casa me exige, a alimentação da minha família me exige, o acompanhamento das crianças, e a mulher fica exausta, né? A pessoa humana fica muito cansada. Então eu realmente estou esperando que tudo passe, para que a minha auxiliar possa voltar aqui para casa, e eu consiga me reorganizar para a missão. Sueli, eu sei que eu tinha muitas perguntas a fazer, porque você tem uma história de vida, não só como ministra de música, mas como mãe. Eu já vi algumas histórias suas como mãe que me tocaram bastante. Até hoje com a minha esposa eu contei algo que você partilhou em alguns vídeos. Enfim, não dá tempo, né? Eu sei que muitas pessoas estão aqui acompanhando, queriam que eu fizesse outras perguntas até, mas de fato o tempo não permite. Então, agora eu quero encerrar essa live e dizer do fundo do coração a minha gratidão por você ter aceitado o convite da Rádio Rio Mar. Espero um dia que a providência de Deus te traga de volta a Manaus e que você passe aqui na Rádio Rio Mar para bater um papo com a gente. Tá bom, minha irmã? Muito obrigado. Obrigada a você. Foi um carinho muito especial pela rádio, por você, pelo bate-papo, por Manaus também. Agradeço e louvo muito a Deus por essa oportunidade, porque renova a nossa fé quando a gente tira todas essas coisas do coração. Queria só te dizer uma coisa, não sei se você percebeu, eu passei a entrevista toda bebendo água. Você é um profissional da voz, não deixe de se cuidar, viu? Porque a sua voz é seu instrumento de trabalho. Ah, Tintim! Mas você tá Tintim! Vamos lá, o brinde. Obrigada! Pega aí, cadê?
Pega aí, Sueli. Tchim, tchim, tchim. Opa! Pronto. Sueli, para encerrar mesmo agora, o sinal deu uma melhorada um pouquinho. Dá para cantar uma para encerrar? Vamos lá, enquanto tiver tempo aqui. Isso. Muito obrigado. Eu creio no poder do teu amor, Senhor. Tua misericórdia e salvação me fazem vencedor. Hoje tomo posse de tua graça em mim. Decididamente quero te seguir, pois eu sei me bastarás até o fim. Obrigada, um beijo e Deus abençoe vocês. Tchau, minha irmã, Deus abençoe, valeu.